Aula 1. O Clube Secreto e a Guerra dos Desastres. O curso começa abrindo a porta de um mundo pouco visível. O Círculo Internacional que fala em nome dos desastres. A aula apresenta quem são esses atores, onde eles se encontram, conferências, negociações, agências da ONU e por que os desastres se tornaram um campo de disputa política global. Aqui o aluno entende que os desastres não são apenas eventos extremos, mas objetos de governo, negociação e poder. Essa base é essencial para compreender tudo o que virá a seguir, né? Imagina só, acontece um terremoto gigantesco numa cidade. O caos. Sim. E aí, no meio desse caos, começam a chegar centenas de equipes de resgate. De todo mundo. Falam línguas diferentes, usam equipamentos diferentes e, como um socorrista uma vez me disse, todos eles querem ser os heróis da história. Com certeza. A grande questão é, como é que se faz essa gente toda trabalhar junto? Como garantir que, no meio da poeira, todo mundo esteja de fato vendo o mesmo desastre? E para nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo no capítulo 5 do livro Disasterland. O título já diz tudo. Criando um terreno comum para ver o mesmo desastre. É um título bem direto. Sim, e a nossa missão aqui é entender que ferramentas são essas que o mundo da gestão de desastres usa para criar uma linguagem, uma visão que seja partilhada. Certo. E pelo que parece, tudo se resume a 3 processos principais. Primeiro, a quantificação, que é transformar a tragédia em números. Depois, padronizar a linguagem. Para todo mundo usar as mesmas palavras. Exato. E, por fim, padronizar as práticas, para que todo mundo haja da mesma forma. E o que é fascinante e que a fonte deixa bem claro é que esse processo todo de harmonização, bom, ele não tem nada de simples ou de neutro. Imagino que não. É um esforço gigantesco para criar o que o autor chama de uma ordem interpretativa. E por trás de cada número, de cada definição, de cada protocolo, tem muita política, sabe? Muita negociação, visões de mundo que batem de frente. Mas essa ordem, por mais artificial que seja, ela tem consequências muito reais no terreno. Ela define quem recebe ajuda e como os recursos são distribuídos. Certo. Então vamos começar pela primeira ferramenta. A que parece, sei lá, mais objetiva. Os números. Transformar uma tragédia em estatísticas parece uma forma de tentar controlar o incontrolável. Mas a nível internacional, o objetivo é outro, né? É pegar um evento local e transformar num problema público global. Exatamente. E para fazer isso, o sistema internacional se apoia em 2 grandes bases de dados que, na verdade, representam 2 filosofias completamente opostas sobre o que é um desastre. 2 visões de mundo. Isso. De um lado, temos a MDate. Pensa nela como a base de dados oficial. Ela é gerida por um centro de pesquisa na Bélgica e foca nas grandes catástrofes. Certo. Aquelas que cumprem critérios bem específicos. Mais de 10 mortos, mais de 100 pessoas afetadas, declaração de estado de emergência. Espera aí, então a MDate é quase como uma lista dos blockbusters dos desastres. Aqueles que chegam nas manchetes globais, que geram comoção. É uma ótima analogia. É exatamente isso. É isso que acaba definindo a nossa percepção do que é uma catástrofe. Pois é. A MDAT cria essa narrativa global dos desastres cada vez maiores, cada vez mais caros. É dela que saem aqueles rankings tipo o top 10 dos desastres mais mortíferos do ano. Entendi. Cada evento ganha uma espécie de bilhete de identidade digital, um número. Isso torna ele comparável a qualquer outro no mundo, mas como você disse, ela ignora o drama silencioso. O que fica de fora. Exato. Ela ignora a seca que afeta uma aldeia por anos ou as inundações recorrentes que destroem colheitas todo ano, mas não matam 10 pessoas de uma vez só. E aí que entra a segunda base de dados imaginam, a alternativa. Precisamente. E foi para preencher essa lacuna que surgiu a Desinventar. Se a MDAT é o blockbuster, a Desinventar é tipo o cinema de autor, o documentário crítico. Gostei da comparação. Ela foi desenvolvida por uma rede de pesquisadores latino-americanos, a La Rede. E o foco dela é exatamente o que os criadores chamam de pequenos desastres silenciosos. Certo. Em vez de registrar o terremoto em si, ela registra os efeitos dele. Uma casa que desabou, uma escola que ficou sem aulas,
um posto de saúde que parou de funcionar. Ah, isso muda tudo. Em vez de olhar para o gatilho, olha-se para a consequência na vida das pessoas. Exato. A Desinventar revela os riscos crônicos, as vulnerabilidades do dia a dia. Ela dá voz a infortúnios que antes eram, como diz a fonte, inaudíveis. Inaudíveis. E o mais poderoso é que, ao agregar milhares desses pequenos eventos, ela mostra que o efeito acumulado deles pode ser a nível nacional, tão ou mais devastador do que um único grande desastre. E aqui é onde a história fica realmente interessante. Porque, normalmente, a gente pensaria que o sistema oficial ia ignorar ou, sei lá, combater essa visão mais crítica. Sim, seria o esperado. Mas o que aconteceu foi o oposto. Certo. Completamente. E isso mostra como o sistema internacional é capaz de absorver as críticas. Inicialmente, ENDOT e Desinventar eram vistas como antagônicas. Inimigas. Hoje, a própria ONU descreve as duas como complementares. E mais, o Escritório da ONU para a Redução de Risco de Desastres está exportando ativamente a metodologia Desinventar para dezenas de países. Não acredito. Sim, treinando funcionários públicos para usá-la. A crítica foi, de certa forma, domesticada, institucionalizada. A rebelião foi absorvida pelo império. De certa forma, sim. E a evolução não para aí. A nova fronteira da quantificação já não é só contar os desastres que aconteceram, mas usar modelos probabilísticos para prever os riscos e as perdas futuras. Prever o futuro. Isso, em escala planetária. É uma tentativa de modelar o futuro para influenciar decisões de investimento e políticas públicas hoje. Se já dá para contar desastres passados e até modelar os futuros, faz sentido que o próximo passo seja tentar medir o quão bem os países lidam com eles. Exato. É aqui que entra essa ideia de governança por indicadores, não é? A máxima parece ser: o que é medido é feito. Exatamente essa a lógica. Acredita-se que, ao criar um indicador e forçar os países a reportar sobre ele, você cria um incentivo para a ação. E a fonte nos dá um exemplo incrível dos bastidores das negociações do quadro de Sendai para a redução do risco de desastres. Que é basicamente o grande acordo global da ONU, onde os países definem as metas e prioridades nessa área para os próximos 15 anos, certo? Exatamente. O acordo que vigorou de 2015 até 2030. Durante as negociações, um dos grandes pontos de discórdia foi se as pessoas deslocadas por desastres deveriam ser um indicador global. Imagina a confusão. E isso gerou uma tensão enorme. Por um lado, o desafio técnico. Como é que se conta essas pessoas de forma fiável, comparável entre países tão diferentes? Mas o problema maior era político. Deixa eu adivinhar. Alguns países não queriam que se misturassem os deslocados por desastres tipo cheias com os deslocados por conflitos internos, porque isso ia tocar em feridas políticas muito sensíveis. Bingo! O delegado da Nigéria, por exemplo, insistiu que os deslocados pelo conflito com o Boko Haram deveriam ser incluídos. Nossa. Isso gerou um desconforto visível na sala. Ninguém queria abrir essa caixa de Pandora. E no meio desse impasse, a intervenção do delegado de Cuba foi decisiva. E o que ele disse? De forma muito pragmática, ele basicamente disse: pessoal, precisamos ser realistas. Pé no chão. Totalmente. Medir isso é importante, mas não temos como fazer isso de forma global e fiável agora. Talvez daqui a 15 anos, quem sabe, mas hoje não dá. Vamos focar no que a gente sabe medir. E o que se sabia medir? O básico: mortos, feridos, perdas econômicas diretas. No final, a categoria Pessoas Deslocadas foi retirada da lista de indicadores globais obrigatórios. Esse exemplo é fascinante. Faz parecer que a criação de dados globais é menos sobre ciência e mais sobre o que os países, especialmente os mais poderosos, estão dispostos a admitir publicamente. É essa a dinâmica? É grande parte da dinâmica. Mostra como um indicador que parece algo puramente técnico é, na sua essência, um ato político. Totalmente. E, além de medir, esses sistemas criam competição. A ONU lança campanhas como
tornar as cidades resilientes, onde os prefeitos podem virar campeões. E tem o prêmio Sasakawa, que dá $50 mil para quem demonstra excelência. Uma espécie de medalha de ouro olímpica para a gestão de desastres? É por aí. Mas se a gente olha para o quadro geral, vemos outra luta política crucial que a fonte revela. Qual? A batalha de alguns países poderosos para remover metas quantificadas do Acordo Final de Sendai. Nos rascunhos iniciais, tinha expressões como reduzir a mortalidade pela metade. Uma meta clara. Sim, no texto final isso foi substituído por reduzir substancialmente a mortalidade. Isso é incrível. Uma única palavra, um advérbio, negociado por horas, que na prática tira todo o peso da obrigação. Substancialmente pode significar qualquer coisa. Exatamente. É uma vitória para quem queria menos responsabilidade. Exatamente. Uma palavra que muda tudo, mas que para o público em geral soa como um compromisso forte. É a política nos detalhes da linguagem. E esse debate todo sobre pessoas deslocadas e o uso da palavra substancialmente mostra que nenhum desses números funciona se as pessoas não concordarem sobre o que as palavras significam. Exato. O que nos leva à questão mais básica de todas. Afinal, o que é um desastre? Essa é a pergunta de $1 milhão. Há décadas que o sistema internacional tenta criar glossários para garantir que um especialista em Genebra e um socorrista no Peru estejam falando sobre a mesma coisa. E conseguiram? A primeira tentativa da ONU de criar um glossário oficial é de 1979. Desde então, surgiram várias edições, cada uma tentando refinar, harmonizar os termos. Mas, ironicamente, esse esforço todo não levou a um consenso, pois não? Pelo contrário. Muito pelo contrário. A fonte aponta para o que chama de uma profusão de glossários e cita um estudo que é absolutamente espantoso. Conta aí. Os pesquisadores encontraram 110 glossários diferentes só em inglês, que continham, no total, 128 definições diferentes só para a palavra desastre. 128. Isso não é um consenso, é um concurso de redação. Como é que se pode ter uma política global coerente se ninguém concorda com a definição do problema central? É um paradoxo, mas apesar dessa aparente confusão, o sistema consegue impor um vocabulário de palavras-chave. Existe um código não escrito, sabe? Como assim? Por exemplo, hoje em dia, no meio internacional, é muito mal visto falar em desastres naturais sem usar aspas ou um qualificador, tipo os chamados desastres naturais. Ah, é uma espécie de teste de letramento para mostrar que se pertence ao clube. Exatamente isso. Usar as aspas sinaliza que você compreende a componente social do risco, que a culpa não é só da natureza, mas também das condições de vulnerabilidade criadas pela sociedade. Entendi. É uma forma rápida de comunicar que você está por dentro do debate atual. A linguagem funciona mais como um marcador de identidade profissional do que como um conjunto de definições precisas. Ok, então temos números que são políticos, uma linguagem que é mais um código do que um consenso. Como é que isso tudo se traduz em ação coordenada no terreno, no meio do caos de um terremoto? É aí que entra a terceira e talvez mais concreta ferramenta, a padronização das práticas. E o exemplo máximo disso é uma organização chamada INSAG. INSAG? É o Grupo Consultivo Internacional de Busca e Resgate. É uma rede global, coordenada pela ONU, que estabelece os padrões para as equipes de resgate urbano do mundo todo. E eles fazem isso através de manuais e treinos, imagino. Sim, mas a ferramenta mais poderosa que eles têm é um guia de bolso. Literalmente um livrinho que se torna a linguagem partilhada para equipes que vêm do Japão, da Turquia, do Brasil. Um guia de bolso. E essa linguagem tem um detalhe visual que é muito memorável. Os símbolos específicos que as equipes pintam com spray nos escombros. Que tipo de símbolos? Informações específicas dentro, pode indicar a data em que a busca foi feita, o código da equipe que a fez e, o mais importante, se foram encontradas vítimas vivas ou mortas e quantas. Uau! Um simples símbolo pintado a spray, em qualquer parte do mundo, comunica instantaneamente informação vital para qualquer outra equipe de resgate certificada.
Que incrível. É quase como uma linguagem de sinais universal para ruínas. É uma boa forma de ver. Mas imagino que nem todo mundo adore essa padronização. As equipes que estão no terreno, socorristas, devem ver isso como uma burocracia que só atrapalha, não? Exatamente. O livro chama isso de fricção. A fonte descreve a perspectiva de muitos socorristas, gente habituada a uma cadeia de comando clara, quase militar. Certo. Para eles, as reuniões de coordenação diárias, ter que preencher formulários no computador, tudo isso é visto como uma perda de tempo. Um choque de culturas. Um choque evidente entre os operacionais que querem estar nos escombros salvando vidas e os coordenadores cujo trabalho é gerir a informação e garantir que todos estão na mesma página. E dá para entender os dois lados. O socorrista está vendo o tempo passar, pensando na Golden Hour para encontrar sobreviventes, e para ele, uma reunião sobre planilhas parece um absurdo. Exato. Mas o coordenador está tentando evitar que 5 equipes diferentes cavem o mesmo prédio, o que seria um desperdício trágico de recursos. Faz sentido. Ou garantir que a ajuda chegue a um bairro que foi esquecido. E isso nos leva a uma conclusão paradoxal. Esse esforço intenso para criar ordem e para que todos consigam ver o mesmo desastre resulta numa burocracia gigantesca. Todos reclamam dela. Todos no sistema se queixam dela. Dos socorristas, dos diplomatas, mas ao mesmo tempo todos a veem como um mal necessário. É o preço a pagar para tentar orquestrar uma resposta coerente num dos ambientes mais complexos que se pode imaginar. Então, para recapitular o que a gente viu nesta análise, temos a quantificação, que transforma a tragédia em dados globais, mas que é um processo profundamente político. Temos a linguagem, que tenta criar um vocabulário comum, mas que na prática gera mais debate do que consenso. Certo. E temos as práticas padronizadas, que tentam coreografar a resposta no terreno, mas que criam um atrito com quem está na linha de frente. Juntas, essas são as ferramentas para construir uma realidade partilhada a partir do caos. Exatamente. E a reflexão final que a fonte nos deixa é sobre essa tensão central. Todas essas ferramentas, os números, os glossários, os guias de bolso, são apresentadas como sendo técnicas objetivas quase científicas. Mas não são. Mas, como vimos em cada exemplo, na sua essência, são profundamente políticas. São resultado de negociações, de dinâmicas de poder entre países ricos e pobres, entre diferentes agências da ONU, entre visões de mundo que competem nos bastidores de salas de conferência em Genebra ou Sendai. E isso nos deixa com uma provocação final para refletir. Sim. Este sistema tudo foi desenhado para criar um terreno comum para os atores internacionais conseguirem trabalhar juntos. Certo, esse é o objetivo. Mas o que acontece quando essa visão global, padronizada, técnica, de um desastre, colide com a realidade vivida, local, das pessoas que o estão sofrendo na pele? O que é que se perde quando todos concordam em ver o mesmo desastre? Disasterland. Como chegamos até aqui? É um curso online da Hopeful Brasil, que explora a construção histórica, política e simbólica do chamado Mundo Internacional dos Desastres. A partir da etnografia de Sandrine Revé, o curso analisa como conceitos como redução de risco de desastres, preparação e resiliência foram produzidos, institucionalizados e transformados em práticas globais. Ao examinar organizações internacionais, especialistas, documentos, imagens e rituais técnicos, o curso convida o participante a compreender como os desastres deixaram de ser vistos como eventos naturais e passaram a ser governados como problemas sociais, políticos e técnicos.